Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Dirigiu-se Jesus de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém? Nós estamos comentando aqui, falando sobre enfermidade e como as enfermidades nos fragilizam. Como nós somos fragilizados quando a enfermidade entra dentro da nossa casa, né? Comecei a contar para vocês aqui da Márcia e me emocionei. E é muito doloroso. Muito doloroso. Nós vivemos isso com o meu sogro, um homem muito forte, e repentinamente, Deus já havia mostrado para as filhas, repentinamente meu sogro teve um câncer no reto, e a partir daquele câncer foi definhando, e não é só a pessoa que adoece, a família adoece junto. Porque a família, ela passa a concentrar a sua força, a sua energia ali em torno, né, da enfermidade, do enfermo, da doença, da dor. E a gente compreende, e não raro, a família também adoece emocionalmente. E nós estamos falando de pessoas adultas, né, de pessoas que, de certa forma, já viveram as suas vidas, criaram os seus filhos, tiveram a oportunidade de ver os seus netos. Isso machuca muito a gente. Agora imagine uma criança, um filho. Imagine. Essa é a situação desse pai. Não obstante a sua posição social, ele não era da base da pirâmide, ele era um homem da alta sociedade, ele fazia parte da corte do rei, ele fazia parte daquela estrutura administrativa, e a palavra grega, né, para reino, Basileia, ela é aplicada para esse homem também. Quando você lê no original, chama ele de basilikos, ou seja,
era alguém de influência dentro do reino. Ele era um homem influente na sociedade, de posses, repito, fazia parte do governo, era uma autoridade. Mas enfermidade não escolhe posição social. Assim como a morte também não escolhe posição social. Embora esse homem fosse um homem rico, aqui é chamado de um oficial do rei, alguém que fazia parte do reino, que fazia parte da corte, o seu filho ficou enfermo, seu filho adoeceu. E como estou lhes dizendo, se um sogro, a sogra, a mãe, o pai, desestrutura a gente no momento da enfermidade, imagina um filho. Imagina um filho que você está ali na expectativa e na esperança de que ele cresça, de que ele tenha uma família e que dessa família lhe dê geração, netos, e de repente esse filho adoece. Esse é o quadro, essa é a situação desse homem que nós estamos chamando aqui, segundo o texto bíblico, de oficial do rei. Os médicos não conseguiram lhe dar a resposta satisfatória. Os seus recursos não conseguiram curar o seu filho. Aí ele ouve falar de Jesus, dos milagres, dos sinais e da pessoa de Jesus, que Jesus está vindo da Judéia e chegando novamente a Galiléia, na sua casa em Cafarnaum, né? E ele sai da sua cidade para ir encontrar com Jesus, né? Dirigiu-se de novo Jesus a Caná da Galiléia, onde já tinha feito o seu primeiro milagre. Havia um oficial do rei cujo filho estava doente lá em Cafarnaum, 30 quilômetros de distância de uma cidade para outra. Tendo ouvir que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Foi atrás de Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, diz o texto que ele rogou a Jesus, né? Rogar. É aquela súplica que sai da alma. Mestre, Jesus, tem misericórdia. Meu filho está doente. Ele está doente, prestes a morrer. Essa doença, essa enfermidade, os médicos não têm resposta, não têm solução. Então, por favor, vem até Cafarnaum, cura o meu filho. Nós temos muitos pais, né? A maioria de nós aqui temos muitos pais, mães aqui nessa manhã, e dá para a gente imaginar a situação de um pai que está vivendo esse momento. E Jesus vira para ele e diz assim: vocês não creem. Vocês precisam ver para crer. Se vocês não verem sinais, prodígios, vocês não creem. E o que eu acho mais interessante é que ele não entra, né, numa discussão teológica, numa discussão de poder. Em quem que o senhor pensa que o senhor está falando?
Eu venho aqui humildemente pedir para o Senhor, e o Senhor me dá essa na testa? Não. Ele só vira para Jesus e diz assim, rogou-lhe novamente, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ou seja, nós vamos ficar aqui discutindo e o menino está morrendo, por favor. Eu te peço, cura o meu filho. Jesus colocou uma prova muito dura diante dele. E ele não desanimou. Ele foi perseverante e resiliente. Ele foi duramente provado por Jesus. Ele queria que Jesus o acompanhasse para curar seu filho. Ao invés disso, Jesus faz essa afirmação. Vocês não creem, dizendo para ele, mas também para a multidão que ali estava. À primeira vista, parece ser uma confrontação muito dura, muito brusca. O homem poderia ter se irritado. Eu, ouvindo aqui os nossos queridos, esposo da nossa irmã Shirley, que faleceu, o senhor Jackson, coronel da Polícia Militar, um homem extremamente respeitado, muitíssimo respeitado. Eu acho que eu nunca vi tantas coroas de flores como eu vi aqui no velório da esposa dele. Ele disse que estavam lá no quarto, a esposa já definhando, e entra um médico no quarto ali intempestivamente, com a prancheta na mão, e diz, olha, estão pedindo aqui para fazer uma endoscopia, mas eu já falei que não adianta, que se for fazer endoscopia, ela vai morrer. Ela já está à morte. E ele ouve aquela sensibilidade de elefante com a esposa do jeito que estava. E o médico disse, olha, preciso de alguém que venha aqui para assinar os papéis. Ele sai lá fora. O que o senhor é dela? Eu sou esposo. Eu chamei para vir aqui assinar, mas é só para dizer que essa endoscopia não adianta nada, não. Ela já está morrendo. Doutor, eu gostaria que o senhor tivesse mais sensibilidade. O senhor viu o estado da minha esposa. O senhor quase me mata do coração, imagina ela. Ele volta para o quarto, a esposa, naquele estado, né, diz para ele, meu bem, não fica com raiva dele, não. Nós vamos orar por ele. Quando ele entrou aqui e falou essas coisas, eu comecei a orar e comecei a repreender. E comecei a orar por ele. Eu falei, o senhor está vendo, senhor Jackson, né, o que é ser crente, o que Jesus faz na vida de uma pessoa? Só do senhor me contar, eu já estava com raiva desse médico, sem saber quem era e por quê. Eu falei, pois é. Né? Essa é a minha esposa, essa é a mulher que Deus me deu e que agora o Senhor recolheu. Eu estou contando isso para vocês imaginarem, esse pai chega diante de Jesus, suplicante, rogando a Jesus que curasse o filho dele, e Jesus lhe dá essa na testa. Você vem aqui me pedir para curar o seu filho, mas você não crê. Vocês precisam ver para crer, vocês não confiam. Se o homem tivesse, esse oficial, escorado na sua posição, na sua reputação, na sua representação social, se ele tivesse ficado irritado e petulante, se deixasse o orgulho tomar conta do coração dele,
diante dessa correção que Jesus faz, se tivesse abandonado ali Jesus e fosse embora, virado as costas para Jesus, mas não. Ele foi humilde. Senhor, desce comigo, meu filho está à morte, meu filho vai morrer. Foi humilde, não desanimou, não se apegou à sua representação social. A enfermidade, a dor, ela possui essa capacidade pedagógica. Quanto mais grave a enfermidade, mais ela nos fragiliza e mais nos torna humildes. Por isso que eu disse no início que a enfermidade, ela nos fragiliza. Porque mostra a nossa incapacidade. E muitas enfermidades são além das nossas forças, além da nossa capacidade e, às vezes, além da medicina. Às vezes nós procuramos os médicos que são uma bênção na expectativa da resolução e da solução do nosso problema, e às vezes nem pensamos que aquilo está além da medicina. E esse pai, possivelmente pela situação, pelas portas batidas, pelas buscas não respondidas, pela misericórdia de Deus, ele é paciente, ele é humilde, ele não é arrogante, ele não é petulante. Nós vivemos dias muito estranhos hoje, nesse mundo gospel, nesse mundo da fé, nesse mundo evangélico, né? Algumas pessoas, elas dizem que é preciso ficar bravo com Deus, ou se chatear com Deus, ou determinar para Deus, porque senão não vai acontecer. Ou porque nunca leram a Bíblia, ou se leram de uma forma muito enviesada, uma péssima hermenêutica, com uma péssima interpretação, e não conseguem distinguir, não conseguem perceber a diferença que é da genuína fé cristã com outras manifestações religiosas mágicas. O Deus da Bíblia, o Senhor, Deus eterno, o Senhor Jesus, que é o Senhor que está acima de todos, é muito diferente. Ele é Senhor. Muito diferente dessas entidades da magia, que obedecem e que reagem de acordo com as palavras certas, com os ritos certos, e que são comandadas e manipuladas pelos agentes religiosos. Mas o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, não é manipulado. Não é. Não tem jejum que manipula Deus. Não tem dinheiro que se dá à igreja como se fosse para Deus que vai manipular Deus. Não tem atitude humana que vai manipular Deus. Ele não é um Deus manipulável. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele age de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com a sua justiça, mas também de acordo com a sua bondade, de acordo com a sua misericórdia. Ou seja, quanto mais humildes formos com o Senhor, certamente melhor nos sairemos. Amém?
Tem umas loucuras aí hoje, gente, que não dá para entender como sendo bíblicas, como fazendo parte do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse homem, diante da fala de Jesus, diante da correção que Jesus faz ali para ele e para a multidão, se ele tivesse dado a volta, irritado, petulante, orgulhoso, se ele tivesse virado as costas, ido embora, se irritado, Jesus saberia que a sua fé não era uma fé genuína, não era uma fé autêntica. Ele não desanima, ele é resiliente, ele é humilde, ele suporta a prova, ele é resiliente, ele é humilde, e vira para Jesus e diz, rogando. Primeiro ele foi ter com Jesus e lhe rogou, pedindo que Jesus descesse para Cafarnaum para curar seu filho, que estava à morte. E Jesus diz, olha, se vocês não verem sinais, prodígios, vocês precisam ver para crer. E ele rogou-lhe, rogo, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus desceu com ele? Não. O que Jesus disse? Vai, que o teu filho vive. E ele creu. Amém? Ele creu. Ele não precisou ver para crer. Ele creu porque era a palavra de Jesus. A fé, ela não é uma loucura. A fé não é um salto no escuro. O crer, a crença, não está numa dimensão fora da racionalidade. Com o advento do racionalismo e do iluminismo, os intelectuais partiram para a Bíblia para dissecá-la, para retirar dela os sinais, os milagres, porque diziam alguns deles que aquilo era puramente mitológico. E alguns pensadores cristãos, numa boa intenção de querer salvar a fé diante desse avanço do liberalismo teológico, do racionalismo teológico, na expectativa de salvar a fé, separaram a fé da razão e da racionalidade e passaram a dizer, não, isso é da ciência, isso é da razão, isso aqui é da crença. Como se houvesse essa dualidade de que o crer, a crença e a fé não tivesse nada a ver com a razão e com a racionalidade. Isso foi um trabalho de um homem de Deus inteligentíssimo chamado Kierkegaard, que naquele momento, daquela pressão do liberalismo teológico, do racionalismo, ele querendo salvar a fé, faz uma besteira dessa. É interessante que os cursos de teologia, regra geral, não são reconhecidos. Quando se fala em matéria de fé, quando se fala em matéria de crença, não, isso aí é outro patamar, isso aí está noutra dimensão, cada um entende do jeito que quer, crê da forma que acha que deve crer, porque isso aí não entra no entendimento e na compreensão. Gente, isso não é verdade. Até o livro que o Kierkegaard escreveu sobre Abraão, que ele chama de A Experiência de Fé,
que a fé não é racional, mas que ela é uma experiência, que a fé é um salto no escuro, é uma inverdade. Abraão não era um louco desvairado. E quando ele ouve a voz de Deus, não era loucura da sua cabeça, não era alguém descompensado emocionalmente e psicologicamente que ouve vozes, não. Ele ouve a voz de Deus e sabe que é a voz de Deus porque o Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, foi o Deus que criou a boca, foi o Deus que criou o ouvido, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus presente, é um Deus vivo. E Deus falou com Abraão, e Abraão sabia que era Deus, não era loucura da sua cabeça, não. E Deus lhe diz claramente: Abraão, oferece-me o teu filho, o teu único filho, o teu filho amado. Abraão poderia dizer: isso não pode ser voz de Deus, porque esse é o filho que o Senhor prometeu. Isso deve ser uma loucura, um desvario da minha cabeça. Mas diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Abraão ouviu a Deus, obedeceu a Deus, e naquele ato que ele ia realizar, era fé na palavra de Deus, mas também no conhecimento de Deus. Lá em Hebreus 11 diz que Abraão topou sacrificar o seu filho em obediência a Deus, porque ele sabia, ele entendia, ele compreendia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo e para trazê-lo de volta dos mortos. Isso é racionalidade, isso é compreensão, isso é entendimento. Ele não está fazendo um salto no escuro para ver o que vai dar, o que vai acontecer. Então, quando Jesus vira para esse oficial e diz: vai, o teu filho vive, ele crê, ele não insiste mais com Jesus, ele não roga mais a Jesus, ele não pede mais a Jesus para ir com ele, para descer lá, para pôr a mão na cabeça do menino, para orar com o menino, para levantar o menino. Não, ele creu na palavra do Senhor Jesus. Porque Deus não é homem para mentir, e quando Deus disse, pode crer de todo o coração e conduzir a sua vida de acordo com aquilo que o Senhor disse. É por isso que nós lemos a Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada está explícita a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, crer, fé, não é fé na fé. Fé não é confissão positiva. Eu acho que todos nós deveríamos ler a história da igreja para ver as lutas e as perseguições que a igreja passou. No primeiro século, a igreja enfrenta uma luta danada com a confusão sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Porque Jesus disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas é o tempo inteiro as portas do inferno escancaradas para poder tragar a igreja no entendimento genuíno de Deus, da palavra de Deus. Deixa eu perguntar para vocês, quais são as lutas que a fé enfrenta hoje? Quais são as batalhas que a fé enfrenta hoje? O que ameaça a fé genuína do Evangelho de Deus nos dias de hoje? Quais são as ameaças que pairam sobre a fé? Quais são as ameaças que estão aí presentes dentro da igreja, invadindo a igreja, para destruir, para desvirtuar a compreensão genuína da fé do Evangelho do Senhor Jesus Cristo?
90% de vocês não saberiam me dizer quais são as ameaças. Mas desde o início da igreja, desde que a igreja surgiu, as ameaças de fora, as ameaças de dentro, as lutas de fora, as lutas de dentro, estão aí presentes para destruir a igreja. E nos anos 80, anos 90, nós vivemos uma luta e que permanece até os dias de hoje, com a chamada palavra da fé. Kenneth Hagin, Benny Hinn, R.R. Soares e Companhia Limitada, que traz uma perspectiva de fé, que é fé na fé, que é uma confissão positiva. Se você firmar aqui a sua cabeça e fizer força e crer, vai acontecer. Gente, fé genuína é na palavra de Deus, é na palavra de Jesus. A fé, ela tem que se assentar para ser racional, compreensível, para produzir os frutos desejáveis, ela tem que se assentar na palavra de Deus. Tem que se assentar na revelação de Deus. Não nos meus sentimentos, não na minha vontade, não no meu entendimento, não no meu coração, mas em Deus, na palavra de Deus, no caráter de Deus, na soberania de Deus, que a Bíblia revela com muita clareza. Mas hoje nós somos analfabetos bíblicos. Não lemos a Bíblia. E quando a lemos, não a lemos para entender, não a lemos para compreender. A lemos superficialmente. E não produz vida, não produz transformação, não produz entendimento e, consequentemente, não produz fé. Porque a fé, ela age e reage quando ela está assentada na palavra do Senhor. É a palavra de Jesus para aquele homem foi: vai que o teu filho vive. É a palavra de Deus, gente. É a palavra de Jesus. Por que que Abel aparece ali entre os heróis da fé? E por que que diz a palavra de Deus que pela fé a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada? Por quê? Me digam, pode participar. Por que que a oferta de Abel foi aceita? E a de Caim não? Porque Abel foi aceito, o que mais? E porque Abel, diz que Abel teve fé e foi aceito pela fé, porque Abel fez do jeito que Deus queria que se fizesse. Porque Abel fez de acordo com a revelação de Deus. Porque o sacrifício, a oferta, o culto agradável a Deus, naquele momento revelado por Deus, era através de um sacrifício. E não através de trigo, de abóbora, de amendoim, de feijão, como fez o Caim. O Caim fez do jeito que ele entendia. Isso não é fé. Não é fé, gente. Fé genuína, pura, é quando eu vivo, quando ajo, quando reajo de acordo com a vontade de Deus. Isso é fé. Porque fé é obediência. Fé é confiança em Deus e na sua palavra. Fé não é confissão positiva. O que é a confissão positiva? É aquela ideia de que à medida que você vai dizendo, que você vai repetindo, as suas palavras têm poder, e à medida que você vai falando, aquilo vai se configurando como uma realidade. E não é, isso não é fé.
Isso é fé num sentimento, isso é fé numa perspectiva autossuficiente e mental. Não, fé é provada, consolidada, quando ela é baseada em Deus e na palavra de Deus. Pastor, É por isso que as pessoas dizem, vou ceder a palavra, por isso que as pessoas dizem que esses adeptos da confissão positiva e da palavra de fé, eles vão cair lá no inferno por causa dos erros e vão chegar lá e vão dizer, olha, diga que você não está no inferno. Está quente, está pegando fogo, diga que não está quente, porque é psicológico. Se você falar que não está quente, que você não está no inferno, você não estará. E vai morrer torrado, né? Quem é que pediu a palavra? aqui, Djalma. Aqui, Djalma. É interessante essa colocação, pastor. Quando Deus aceita a oferta de Abel, recusa de Caim. É que às vezes passa batido alguma coisa nisso aí, porque Abel, ele entregou o quê? Ele creu e entregou o quê? As suas primícias. Ele entregou as suas primícias. E Caim, o texto é bem claro, quando diz que depois de um tempo, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Tá, tô vendo aqui. Aconteceu que no fim de uns tempos, né, ou seja, depois da concepção de Caim, de Abel, porque é uma narrativa, né? Depois de um tempo, cronologicamente falando, os dois se apresentaram diante de Deus para cultuar. É outra coisa que a gente não consegue entender, eu já falei aqui algumas vezes, oferta aqui na Bíblia é culto. Oferta é adoração. A maneira deles cultuarem, a maneira deles adorarem no Antigo Testamento era através, né, de atos concretos, como sacrifício, assim por diante. Mas essas ofertas, esses sacrifícios, todas as vezes que aparecem na Bíblia, é culto, é adoração. Então, nós poderíamos dizer assim, que nos fins de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta, ou seja, ele quis cultuar ao Senhor com o fruto da terra. Ele era, né, agricultor, tinha lá o fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e do seu culto, ao passo que de Caim e do seu culto não se agradou. Lá em Mateus, né, Jesus vai falar sobre Caim, a descendência de Caim. E se você ler o Velho Testamento nessa perspectiva, você vai ter lá os filhos de Deus, a descendência de Abel, Sete, Enos e a descendência de Caim. A descendência de Caim é uma descendência que vive longe de Deus. A descendência de Abel, de Sete, de Enos, é uma descendência que invoca a Deus. Lá em Gênesis 5 vai dizer, a partir daí começaram a invocar, a partir daí começaram a cultuar. Então, a descendência de Abel, descendência de Sete, né, não necessariamente física, carnal, mas essa descendência que invoca, que busque, essa descendência que não invoca, não busca, a descendência de Caim é apresentada como uma descendência que não busca, que não invoca o Senhor. Mas o que é mais interessante é que eles são extremamente inteligentes, extremamente habilidosos, extremamente prósperos. Caim teve a sacada de construir cidades, edificar cidades. Os seus descendentes aprenderam a desenvolver a manipulação do ferro.
coisas cortantes, os seus descendentes criaram aparelhos musicais. Só que criaram aparelhos musicais não para louvar e adorar o Senhor. Edificaram cidades não para a glória do Senhor. Ou seja, então quando você pega Caim, né, e a sua descendência espiritual, nesse sentido, é um povo que não invoca, que não busca, que não adora ao Senhor, que não se rende à revelação de Deus. Já a descendência de Abel, né, que vem Sete, Enos, essa invoca o Senhor. Em todos os tempos, você vai ter na terra, como hoje, um povo que busca a Deus, que invoca a Deus, e um povo que não serve a Deus, que não busca a Deus, que não cultua a Deus e que não adora a Deus. Eu estava num congresso de ciências da religião, e o preletor falou uma coisa assim, muito interessante. Ele falou assim: o Brasil vive um avivamento religioso, porque as igrejas evangélicas estão cheias, os templos católicos estão cheios e os terreiros estão cheios. É um povo extremamente religioso, mas não significa que invoca o Senhor, que adora o Senhor, que serve o Senhor, que cultua o Senhor, né? Então, irmão Djalma, aí no caso do Caim, Abel, pela fé, ele é aceito pelo caráter, pelo temor, pela rendição a Deus, e porque ele faz o sacrifício, né? O foco aqui não está nas primícias, mas o foco está em fazer aquilo que Deus queria que se fizesse. O culto dele, a adoração dele é de acordo com a revelação de Deus. E desde o início, lá no Éden, vocês vão encontrar o animal sacrificado, o sangue derramado para poder cobrir o Adão e a Eva, né? E aí a gente chega no Novo Testamento, Jesus fala assim: olha, quando você vier diante de Deus, antes de apresentar a sua oferta, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você deve fazer? Então Jesus está dizendo: olha, você veio cultuar a Deus, porque a oferta é culto. Você veio cultuar a Deus. Você veio adorar a Deus. Mas, quando você veio adorar a Deus, você veio cultuar a Deus, você lembrou que cometeu alguma injustiça e que tem alguém que está te prendendo lá por causa de uma injustiça cometida, antes de apresentar o seu culto ao Senhor, vai lá, conserta, reconcilia, paga o que você tem que pagar. Se não tiver condição de pagar, fulano, por favor, me perdoa. Eu errei, mas eu não consigo. Mas é o que Jesus está falando. Oferta é culto, oferta é adoração. Às vezes nós pensamos na oferta, né, só no sentido do gasofilácio, do dinheiro que é depositado lá, mas quando você lê nessa perspectiva que estou lhes apresentando, bíblica, todas as vezes que se pensa em oferta, você está pensando em culto, em adoração. Então, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, porque você pecou contra ele, cometeu uma injustiça antes de adorar a Deus e cultuar a Deus, vai lá e conserta essa injustiça, esse mal, esse pecado realizado. Aí sim, aí você vem, cultua a Deus e adora a Deus. Pode. Paulo Baracuí, pastor. Jesus respondeu o oficial dizendo que o povo só crê vendo os sinais. Versículo 48. Porém, o próprio oficial veio porque ouviu falar dos sinais de Jesus. Versículo 47. Perfeito. Isso significa que toda fé nascida de uma necessidade urgente, como é visto ou aceito por Deus, como diferenciar uma fé
aceitável de uma fé reprovável. Excelente, muito boa colocação, Paulo, muito boa pergunta. As necessidades, elas estão aí sempre prementes, né? A fé aceitável, né? Eu não quero jamais, e Deus é minha testemunha, né? Mas mesmo diante do quadro que a Márcia passou, e que nós sentimos que nós poderíamos perder a Márcia ali, principalmente naquele segundo momento da cirurgia, mas Deus é minha testemunha, não vou mentir. O meu coração estava firmado no Senhor. Tinha dor? Tinha. Tinha medo? Tinha. Tinha angústia? Tinha. Tinha incertezas? Tinha. Tinha momento que eu estava lá na glória, lá em cima da montanha, extremamente confiante. Tinha um momento que eu estava lá no vale. Agora vai, Senhor. Ou seja, a coisa é maior do que eu, né? A fé em Deus, né, no Senhor, ela pacifica o nosso coração. Humanamente falando, é impossível você ter paz no momento daquilo. Humanamente falando, você desespera, descabela, mas quando você olha para o Senhor, para a palavra do Senhor, para quem Deus é, para quem Deus é, para quem Deus é na nossa vida. Eu amo a Márcia, amo os meus filhos assim, Deus o sabe, mas eles não são maiores do que o Senhor. Eu posso perder tudo, só não posso perder o Senhor. Posso perder o dinheiro, posso perder meus bens. Isso me incomodaria muito pouco. Peço a Deus assim todos os dias, Senhor, não deixa eu perder a minha honra. Não deixa eu perder a dignidade. Porque Jó perdeu até isso. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens e Jó perdeu a honra. Até aqueles criados que comiam da mesa do Jó, cuspia nele e zombava dele. Até os amigos que sabiam quem ele era, duvidaram da sua integridade e disseram: Jó, você está vivendo isso? Por quê, Jó? O que é que você fez? Você já vasculhou aí a sua vida direitinho? Por que isso está acontecendo com você? Tem alguma coisa errada com você, Jó. Perdeu tudo, mas não perdeu a confiança em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, Ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que quem vai me redimir está vivo. E numa hora dele, do momento dele, ele vai dar a volta por cima. Ele vai mostrar todas as coisas como elas são. Vocês podem cortar a árvore. Pode cortar. A árvore foi cortada. Foram tirados os meus filhos. Tiraram os meus bens. Perdi tudo. Tiraram a minha honra. Só tem um toco. Mas eu sei que numa palavra do Senhor, esse toco brotará e voltará a ser uma árvore. Isso é fé.
Isso é fé. Olhos no Senhor, confiança no Senhor. Cortar a árvore, tirar os galhos, tirou tudo. Só ficou um toquinho rente à terra. Mas quando Deus mandar a chuva, quando Deus ordenar, esse toco vai se transformar numa árvore de novo. É fé. É fé. Fé é no Senhor e na palavra do Senhor. Não é no que eu faço e também não é na forma como eu acredito ou como eu creio, mas é na palavra do Senhor. A Zete queria falar, a Áurea também. Tem mais alguém, Arnaldo? Não? A Zete. Reilan. Eu preciso de perguntas, não de comentários, tá bom? Perguntas. Pastor, eu já ouvi uma pessoa fazer uma crítica ao comentário bíblico. Sim. Que Caim, ele trabalhava com plantações. Quer dizer, ele não tinha animais para sacrificar e derramar sangue. Não. Agora, mas ele podia, né, pastor, negociar com o seu irmão? Zé, se você olhar lá na Bíblia, né, sobre Caim, a sua descendência, Caim edificou cidades. Caim edificou cidades. Os seus descendentes edificaram tendas. Dominaram a técnica e a ciência da manipulação do ferro para fazer coisas cortantes. Então, não é que ele não tinha e não podia ter animal, é porque ele era desobediente. E desvalorizou a revelação de Deus. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Caim, na descendência do Caim, né? Para vocês verem. O Nimrod é descendente de Caim. O primeiro imperador, vamos dizer assim, o primeiro grande governante na terra, que chegou a fazer face a Deus, no seu poder e na sua grandeza, ele fez face a Deus, né, diante do Senhor. Nimrod edificou Babel. Né? Então, não era que ele não tinha e nem podia. Né? Falta de fé. Eu repito aqui, gente, fé é fazer do jeito que Deus quer que nós façamos. A ausência de fé é desobediência. Quando nós fazemos e oferecemos para Deus aquilo que nós achamos, né, quando eu faço do jeito que eu quero. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Noé não fez uma arca de acordo com a cabeça dele. Ele fez a arca exatamente nas medidas do jeito que Deus mandou fazer. Era um homem obediente. Moisés, que foi educado em toda a ciência do Egito, na arquitetura, na matemática, na administração, varão, poderoso em obras e em palavras, educado em toda a ciência e toda a cultura do Egito, que construiu pirâmides. Moisés não fez o tabernáculo da cabeça dele. Moisés fez o tabernáculo exatamente do jeito que Deus mandou fazer, nas medidas, nas cores, na madeira, no ouro, na prata, tudo do jeito que o Senhor mandou fazer. É fé. Fé e obediência, né? Vai que o teu filho vive. Ok, Senhor. Resolvido. O Senhor falou, é palavra do Senhor, está aí, né? O Senhor disse, para mim acabou. Chegou lá, os criados já vinham, olha, seu filho vive, olha, o menino está bom, sarou. Não vai morrer, seu filho está vivo. Eu sei. Que hora que foi que ele melhorou? Tal hora. Foi exatamente a hora que Jesus falou, pode ir que teu filho vive. Palavra do Senhor, né? Liga aí para mim, por favor, o microfone. Oi. Pastor, é meio assim, vai contra aquilo que o senhor falou.
mas é meio um comentário aqui, que eu vejo aqui, ó. Fala assim que o Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, daí, diante do Senhor, se ele já está dessa forma, então a motivação do coração dele era outro. E Deus ainda alerta lá na frente, né? Por que iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer o bem, não é certo que será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Quer dizer, o pecado estava tão dominante que ele foi lá e acabou matando, né? Isso, mas aí, Aura, antecede. Por que ele se irou? Porque a oferta dele não foi aceita. Isso. Isso revela o quê? Desobediência, uma pessoa que não quer agradar mais a si mesmo do que a Deus. Arrogância, desobediência, sim, competição, sim, inveja, sim. ciúmes. E como é que Deus vai aceitar uma pessoa dessa? É da mesma forma, eu acho, hoje, como é que a gente apresenta diante do Senhor? Será que a gente tem apresentado nossas vidas como Abel ou como Caim? Sim. Boa pergunta. Que aí, né, eu não posso olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim. Olhar para mim mesmo. Né? Como é que eu tenho me apresentado diante do Senhor, como Abel ou como Caim? Perfeito. Será que a minha vida está sendo aceitável ao Senhor? Isso. Mas aí também tem outra coisa que antecede. Antes de olhar para mim, Abel é aceito por Deus porque ele crê em Deus. Sim. E na revelação de Deus e faz do jeito que o Senhor quer. Sim. Então, Abel é um bom caráter. Abel é gente boa. Mas ele é um bom caráter, gente boa, porque ele é obediente. Sim, sim. E ele crê naquilo que Deus revelou. Sim, sim. Então, é Deus que muda, né? Quando nós cremos em Deus, na revelação de Deus, e abrimos o nosso coração para fazer do jeito que Deus quer, nós somos transformados. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Né? Obrigado. Aí outra coisa, pastor, vou deixar um testemunho aqui com relação à Márcia. Na semana do acontecimento, o Senhor me incomodou de tal forma que algo terrível ia acontecer naquela semana. Aí eu vim orando, teve uma noite que eu chamei o Carlos, falei, amor, vamos orar, tem alguma coisa terrível que vai acontecer. Aí oramos. Quando aconteceu, graças a Deus, a igreja se levantou muito em oração, fizemos oração a noite inteira, em vigília mesmo. Aí Deus, estava o Carlos, eu e a Yumi aqui ao redor da cama, orando, e o Senhor falou assim, olha, tudo isso vai ser para a minha glória, mas vai obter vitória. Né? Então, em nenhum momento, no meu coração, eu achei que ela ia partir, nenhum momento. E da segunda vez, a gente estava aqui no templo orando, na intercessão de 8h15, e o Senhor falou assim, hoje ela vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu serei com ela. Isso. E a Kemi chegou para mim e falou, mamãe, você sabe que a tia vai passar por uma situação muito difícil. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou, porque Deus falou comigo também. Isso. Né? Então, é a nossa dependência no Senhor, sabe? É a nossa descanso em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E eu perguntei para a Márcia, e aí? Algum momento você teve alguma assim, aflição? Ela falou, não. Se eu tivesse indo embora para o Senhor, estava ótimo. Né? Então, é assim, é a fé. Né? É a fé, é crer que Deus está no controle de todas as coisas e o nome dele ser glorificado em tudo. Isso. Às vezes Deus fala, Deus revela. E se ele não falar? Né? Se ele não falar, olha, vai ficar tudo bem, fica tranquila. Quando ele fala, melhor. A gente fica mais tranquilo ainda. Mas se ele não falar nada, eu vou ficar tranquilo do mesmo jeito, porque eu sei que ele está no controle. Né? Uma das nossas tentações é querer saber todas as coisas. E nem sempre Deus vai falar. Mas para a gente é suficiente saber que Deus sabe. Né? Presta atenção, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Duas coisas. Deus sabe. Para mim é suficiente. Segunda coisa, Deus me ama. Deus me ama.
Amém? É suficiente. Pacifica o coração.